Olá, turma! Aqui é a professora Eugênia da disciplina de matemática. E no encontro de hoje, vamos estudar os números reais. Bora lá? Na matemática, há diferentes conjuntos numéricos vistos em anos anteriores. São eles: conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e conjunto dos números irracionais. Vamos falar um pouquinho de cada conjunto numérico visto em anos anteriores. Nós iremos começar pelo conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Os números naturais, ele surgiu da necessidade que o ser humano teve de quantificar objetos, ou seja, expressar contagem, certo? De objetos, de membros da comunidade e de rebanhos. Nesse conjunto, gente, nós definimos duas operações. Quais são elas? A adição e a multiplicação. A subtração e a divisão, nós realizamos essas duas operações, mas é com restrição. Por quê? Na subtração, nós só podemos fazer se o menuendo ele for maior ou igual ao subtraendo. Na divisão, nós podemos realizar se o dividendo for múltiplo do divisor, tá certo? Então, ó, o conjunto é representado, como eu já disse no início, pela letra N. Aí começa 0, 1, 2, 3, 4, 5, infinitamente. Ou seja, o conjunto dos naturais não tem fim. Outro conjunto que nós vimos foi o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. É o famoso números positivos e os números negativos. Vamos ver como é que ele surgiu, né? No decorrer da história, os números naturais não foram suficientes para expressar determinadas situações como as que envolviam dívidas, escassez, débitos e etc. Gente, os números inteiros, de fato, ele surgiu devido à necessidade do comércio, certo? Ou quando trabalha a questão de dívida, débito, é ligado mais à questão de comercialização. Ou seja, já os números naturais já não serviam. Para quê? Para suprir essa necessidade. A partir daí foi desenvolvido o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z, certo? Que vai ter um lado negativo e tem um lado positivo, tá certo? Meu lado direito é meu lado positivo e meu lado esquerdo é meu lado negativo. É infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e infinito também, tá certo? Vimos também o conjunto dos números racionais, que quando os números são obtidos a partir da divisão de dois números inteiros, com um denominador não nulo. Esses números podem ser expressos na forma de fração, que é uma das mais antigas, ou na forma decimal, que é um pouquinho recente, tá certo? Ele é representado pela letra Q, certo? Ou seja, os racionais, ele é um quociente de A sobre B, com A e B inteiros, ou seja, A e B tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. E meu B é diferente de zero, ou meu B tem que ser não nulo. O que nós podemos concluir no conjunto dos números racionais? Vamos lá ver. Ó, podemos concluir o seguinte: o conjunto dos números naturais, ele está contido no conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos números racional, certo? Todo número natural, ele é inteiro, certo? Todo número natural, ele é inteiro, tá bom? Mas
volta, ou seja, todo número inteiro não é natural, tá bom? A gente tem que ter cuidado nesses pequenos detalhes, tá certo? Vamos ver agora o conjunto dos números irracionais, que ele é um conjunto à parte. Nós vimos também em aulas anteriores. Bora lá. Vocês lembram que são conjuntos dos números irracionais? A gente vai relembrar um pouquinho. Que são números que não podem ser escritos na forma fracionária de números inteiros, certo? Quem são eles? Raízes inexatas e dízimas não periódicas. Lembrando, raiz de 5 e assim vai, tá certo? Vamos lá concluir. Ó, representação dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais. Ó, se você observar aqui, o que nós podemos perceber? Ó, os naturais está contido nos inteiros. Os inteiros está contido nos racionais. Só que o conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte, ó. Você perceber, não vai estar contido nem num lado nem no outro, tá bom? Então, se a gente pegar esses dois conjuntos, todos os números naturais, os números naturais, desculpa. Se a gente pegar os números racionais e unir com os números irracionais, o que nós podemos fazer? Nós podemos, como é que se diz? A união desse conjunto vai obter o conjunto dos números reais, que é indicado pelo símbolo R. Quando a gente vai reunir o conjunto dos números racionais com irracionais, nós formamos os números reais, certo? É a união desses dois conjuntos, ok? Se você perceber, ó, N está contido em Z, que está contido em Q, certo? Isso aqui é um conjunto, ó. E vou unir com esse outro aqui, ó, que é o I. A união desses dois formam o conjunto dos números reais, tá certo? Bora lá. Bora conhecer a representação na reta numérica. Mas antes, o que nós podemos concluir aqui? Podemos concluir que todos os números que estudamos até o momento pertencem ao conjunto dos números reais, tá certo? Vamos ver a reta real. Como é que ela é representada? Ó, podemos representar números reais em uma reta numérica. Se considerarmos todos os números reais representados na reta numérica, dizemos que ela está completa. E nós chamamos essa reta aqui de reta real, certo? Essa reta numérica na qual está representados os números reais. Você percebeu, ó, bem aqui, ó, menos 0,4, ele é um número irracional. Raiz de 5 é um número irracional. O que nós podemos perceber na reta real? Que cada ponto da reta real ou da reta numérica corresponde a um número racional ou um número irracional. Por quê? Nem a união. Então, se eu pegar aqui tanto os números racionais como os números irracionais, eu vou formar a reta real, certo? Ó, bem aqui, ó, menos 5 meio. Esse número aqui, ele é racional, ó. Menos 3 é um número racional também. Raiz de 2 é um número irracional. O π é um número também irracional. Se você perceber, π é 3,14, vai estar entre o 3 e o 4, certo? Aí temos a raiz de 5, também é um número irracional, vai estar entre o 2 e o 3. Então, a união dos números racionais com os números irracionais, eu vou formar os números reais, que é aqui que nós temos nossa reta real, a representação dos números reais na reta numérica, tá certo? Bora lá. Vamos concluir com as propriedades em relação aos números reais. Ao adicionarmos, subtrairmos ou multiplicarmos dois números reais, o resultado é o número real. Gente, ó, eu falei dos números racionais, quando a gente fala de quociente, que não foi dito, né? Nos números racionais, dá pra gente, são definidas 4 operações: a adição, a multiplicação, a subtração e a divisão, certo? Que eu esqueci de dizer essa seguinte observação. Vamos voltar aqui para as propriedades.
Ao adicionarmos, subtrairmos ou multiplicarmos dois números reais, o resultado é o número real. O que quer dizer isso aí? Se eu tenho 2, é o número real. Vou somar com mais 2, que é o número real, o meu resultado não é 4? Então, esse 4 também vai ser um número real, certo? Eu tenho 2,5 e vou subtrair com menos 0,5. Se esse 2,5 é um número real e esse menos 0,5 também é um número real, meu resultado também vai ser um número real, tá certo? 2,5 menos 0,5 é 2. Então, meu resultado 2 é o número real também, tá certo? Bora lá, próxima. O quociente da divisão de um número real por outro número real diferente de zero também é um número real. O que quer dizer com isso? Eu tenho 2 dividido para 2. Se meu 2 é um número real e meu outro 2 é um número real, 2 dividido por 2 é 1, o resultado também vai ser um número real. Observação, ele tem que ser diferente de zero, tá certo? Bora lá. A raiz quadrada de um número real positivo é um número real. Raiz quadrada de 16. Se 16 é um número real, meu resultado 4 também vai ser um número real, certo? Só que temos a seguinte observação. A raiz quadrada de um número real negativo não é um número real, pois não existe um número real que elevado ao quadrado resulte em um número real negativo. Ou seja, gente, não vai existir uma raiz quadrada real de número negativo. Qual é o número que eu vou estar elevando ao quadrado vai dar um número negativo? No conjunto dos números reais, essa raiz não vai existir, tá certo? Quando vocês estiverem lá no ensino médio, que lá vocês irão estudar um conjunto, mais um conjunto numérico, e lá vai existir a raiz quadrada de um número negativo, mas lá nesse conjunto numérico. Já no conjunto dos números reais, não existe raiz quadrada de um número negativo, tá certo? Vejam a videoaula sobre os números reais. Dúvida? Pode estar entrando em contato, tá certo? Responda as atividades que vai ser proposta referente a esse conteúdo, ok? E a gente vai encerrar com uma frase de Platão. Os números governam o mundo. Gente, estudem. Dúvidas, sempre me procuram pelo WhatsApp ou pelo chat da escola, tá certo? E até a próxima.